Eu sou seu tio, tá vendo? Mas essa jaqueta, ele tira, fica de camiseta, eu sou seu tio. Ele fala, tio, me ajuda a achar um guarda. Entendeu? Não despreze a Vila Sésamo, nem o Chaves, nem o Chapolin Colorado, isso. Não despreze. Fica na nossa memória. Será que eu entendo perfeitamente quem é esse Jesus que está na minha frente? O Filho de Deus. Jesus diz para ele, Nicodemos, você é mestre em Israel. Você é mestre em Israel. E você não compreende dessas coisas. Você não entende o que eu estou falando. Será que você vai entender coisas maiores quando eu disser a você? E Jesus usa Moisés. Moisés, lá em Números, no capítulo 21, de 4 a 9, não vai dar tempo de eu ler. Nós hoje vamos ter a ceia e eu quero... Mas logo depois da morte de Arão, há muita murmuração no deserto. O povo começa a murmurar contra Deus, contra Moisés. Não enxergavam nada, não sabiam nada, não estavam entendendo nada. E aconteceu algo terrível. Serpentes apareciam no deserto e venenosas e picavam o povo. E começaram a morrer muitos do povo. Serpente, Satanás, murmuração, não entendendo quem era Deus. Muito interessante. Morte, muito interessante esse ambiente. E aí Deus disse, Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta numa haste e diga para o povo que todo mundo que olhar para ela vai ser curado do veneno das serpentes aqui do deserto. E Jesus usa esse texto, Moisés como o pai do movimento da lei, da religião da época, e como Nicodemos era um conhecedor da lei, disse, lembra quando Moisés levantou a serpente e o povo foi curado e salvo? Assim também você vai ver o Filho do Homem levantado. Você vai entender, Nicodemos, daqui a pouco. Quando eu for crucificado, você vai entender que eu estou te falando do alto, de outra vida, de outra coisa, não tem a ver com o que você está vendo. De fora para dentro. É a minha entrega por você. E isso acontece um pouco. No final, lá na frente, Nicodemos realmente percebe. Portanto, esse texto nos fala sobre aquele que olha para Jesus, como o povo olhou a serpente que Moisés levantou, vai ter a vida eterna. Eu estou falando de uma outra vida, Nicodemos, eu estou falando de um outro movimento. Eu estou falando de nascer de novo. E é um negócio que não é você que produz, mas sou eu que estou me revelando a você. É do alto para a terra, é de fora para dentro. Sou eu que cheguei, o meu reino veio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Jesus está dizendo a nós. Ele é muito mais do que um mestre. Ele é muito mais do que um curandeiro. Ele é muito mais do que um fazedor de sinais. É um desperdício eu não reconhecer e não enxergar o reino de Deus. O verdadeiro reino aonde o Senhor reina com toda a sua glória e nós o servimos. E servimos uns aos outros. A gente está muito preocupado em saber qual igreja. Nós estamos ainda muito nesse nível aqui, de saber se o endereço é perto da minha casa, se tem estacionamento perto, se o louvor tem a música que eu gosto, e se o pastor fala as coisas que eu quero. Eu estou muito nesse planinho ainda, tentando fazer da fé um objeto de consumo da minha cultura globalizada. Mas entender que um outro reino vai nos tomar. A gente está muito preocupado de achar quem é o ungido para governar nessa terra. Ainda que a gente faça isso porque nós somos cidadãos e a gente tem que votar. Mas nós não entendemos nada que o reino que nos envolve, o reino que nos governa, o reino que nos faz enxergar, o reino que orienta nossas ações, não é esse aqui.
Não é esse aqui. É um outro, que nossos olhos foram abertos. A gente precisa, e vamos fazer com toda a justiça, e vamos fazer com toda a lisura e fé no Senhor. E quando formos indagados sobre os reinos terrenos e suas maneiras de encarar a vida, a gente pode até contribuir com o reino que nos orienta.